Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. E a proposta é comentar os 7 dias da criação, que está ali no livro de Gênesis, capítulo 1. Estou aqui na terceira parte do 6º dia da criação. Primeiro eu falei sobre a criação dos animais e agora, no final de semana passado e nesse final de semana, estou falando sobre a criação do homem e da mulher. E hoje vou comentar sobre o que Deus falou para eles depois que os criou. Está ali no versículo 28 e o versículo 29, que diz assim: E Deus os abençoou e disse: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes que estão no mar, as aves que estão no céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que está sobre a terra, ser-vos-á por mantimento. Então hoje vamos estar aí encerrando, esse tema do 6º dia da criação. Então Deus, depois de criar o homem, a mulher, macho e fêmea, o primeiro casal da humanidade, agora ele lança palavras sobre a vida deles. E a primeira palavra que Deus lança sobre a vida do casal, sobre a vida de Adão, sobre a vida de Eva, é: vocês sejam abençoados. Então Deus os abençoou e disse. Então Deus os fez prósperos, Deus os fez feliz. Deus disse que eles seriam uma bênção. Então quando Deus determina uma bênção sobre algo, aquilo vai acontecer. Então imagina Deus Todo-Poderoso liberando uma palavra de bênção sobre o primeiro casal da humanidade. E qual foi essa palavra? Então essa palavra, quando Deus determina, quando Deus declara uma bênção, na verdade é uma ordem para acontecer algo na vida de Adão, na vida de Eva, na vida do primeiro casal da humanidade. E a palavra de bênção, liberada por Deus ali, foi: frutificai e multiplicai-vos. Assim como Deus abençoou os animais, abençoou os peixes, abençoou as aves, dessa mesma forma, agora ele lança essa bênção sobre a humanidade. Frutificai e multiplicai-vos. Ele fala especificamente, ele lança especificamente para Adão e Eva. Esse frutificai quer dizer o quê? Dê fruto, reproduza, faça acontecer, gere. Então, a partir de Adão e Eva, o fruto da humanidade iria acontecer. Eles iam frutificar, eles iam gerar, eles iam reproduzir, porque Deus liberou essa palavra na vida deles. E olha a forma que seria essa geração desse fruto: frutificai e multiplicai-vos. Isso é, tornem-se grandes, tornem-se vastos, tornem-se inúmeros. Gente, a tradição judaica diz que Adão e Eva tiveram 66 filhos. Então olha só como realmente uma palavra liberada por Deus na vida do casal, na vida de Adão e Eva, fez acontecer toda a humanidade que hoje está sobre essa terra. Gente, isso é tremendo. Frutificai, deem fruto e multiplicai-vos. Isso é, sejam numerosos, cresçam de uma forma gigantesca, E Deus fala ainda como que era para ser essa multiplicação: e enchei toda a terra. Isso é, completem toda a terra. Toda a terra vai ser cheia da humanidade. Toda a terra vai ter ser humano em cada canto desse planeta. Isso é tremendo, gente. Então, quando Deus dá essa ordem para Adão e Eva, que é uma palavra liberada de bênção, uma palavra liberada de vitória, sim, na vida de Adão e Eva, na vida do primeiro casal, as coisas iam acontecer. Iam acontecer porque Deus liberou uma bênção, Deus é que liberou uma palavra sobre o primeiro casal da humanidade. E o resultado, como eu já falei, para encher toda a terra, completar toda a terra. Isaías, no capítulo 45, versículo 18, diz que Deus não criou a terra para ficar vazia, mas para encher a terra,
para povoar a terra. Deus preparando este planeta para ser o centro da adoração total, irrestrita e do total vontade do ser humano de realmente querer adorar a Deus. Então isso aqui não é simplesmente um planeta, gente, não é simplesmente um planeta para ser habitado por seres humanos, para viver aqui. Deus criou isso aqui para ser o centro da adoração ao Deus Todo-Poderoso. Então Deus está criando a humanidade, para a humanidade ter contato, para a humanidade ter comunhão com Ele, para ter um relacionamento e para ter adoração. Então esse planeta não existe simplesmente para ser mais um nesse universo gigantesco, esse universo que a gente não tem nem noção do tamanho dele. Não é simplesmente isso. Esse planeta existe para ser o centro da adoração a Deus. E é interessante que Deus diz para encher toda a terra e sujeitar a terra, isso é, dominar a terra. A ideia é amassar, você pegar alguma coisa e ficar amassando, não para destruir, mas para dar a ideia de oprimir, para dar a ideia de sujeitar, para mostrar realmente quem é que manda nessa terra. Por isso que logo depois ele diz: sujeitai a terra e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Isso é tremendo, gente. Olha só, existem gorilas, na África, que com apenas uma mãozada podem matar um ser humano. Existem leões também que com um simples salto e uma mordida acabam com a vida do ser humano. Então como que o ser humano vai dominar todos os animais dessa terra? Simples, gente, por causa da sua inteligência. Deus, quando disse para o ser humano sujeitar e dominar todos os animais, não é simplesmente obrigando ele, mas é uma ordem declarando aquilo que o ser humano ia ser sobre os animais. Isso é tremendo. Então Deus já estava dando a inteligência para o ser humano para ele dominar qualquer espécie de animal, por mais forte, por mais veloz, por mais letal que esse animal seja em relação ao ser humano, o ser humano domina ele por causa da sua inteligência. E quem deu essa inteligência, quem foi? Foi o próprio Deus, para o ser humano sujeitar e dominar toda a terra, dominar todos os animais, tantos que estão no céu, na água e na terra. Não existe animal nessa terra que o ser humano não possa dominar, porque foi Deus que disse isso. Então o ser humano domina sobre os reinos da terra, o reino vegetal, o reino mineral e o reino animal. É o ser humano que domina nele, é o ser humano que controla ele. Tá, mas o ser humano não está destruindo tudo, não está acabando com a sua própria casa? Sim, eu entendo que isso está acontecendo, mas se você ler o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 19, diz que porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O texto da João Ferreira de Almeida às vezes é meio difícil de compreender devido ao vocabulário da época que foi escrito, mas quando você pega uma tradução como a tradução da nova linguagem de hoje, que diz assim: o universo espera impacientemente, na verdade com muita impaciência, a manifestação dos filhos de Deus que ele há de revelar. Então, gente, a natureza, o universo espera com muita impaciência a hora que Deus há de se manifestar quem realmente são seus filhos. A própria natureza está gemendo, é o que diz ali em Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Isso na época que Paulo escreveu, que a devastação não era tão grande, gente. Agora tu imagina hoje em dia. Então a natureza, a criação, o universo está gemendo como uma mulher com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E quando é que isso vai acontecer? Quando Jesus Cristo se manifestar perante toda a humanidade, perante todo este planeta, gente. Então toda a natureza vai ser restaurada ao estado original. Por isso que a natureza geme. E essa palavra gemer, a ideia é um lamento, é uma angústia, é um pedido de socorro. É uma mulher que está ali sofrendo as dores de parto e que ajuda para passar por aquele momento. Essa que é a ideia
da natureza, a criação, o universo gemendo, sofrendo, esperando que Deus, na verdade, sabendo que Deus vai manifestar os seus filhos. E quando isso acontecer, eu e você vamos estar juntos com Jesus Cristo para um novo domínio de Deus sobre essa terra, onde realmente toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Rei, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus. E depois de Deus liberar as palavras de bênção para o casal, agora ele fala na questão do mantimento que está ali no versículo 29. Eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra e todo o fruto que há sobre a terra, para que vos seja por mantimento. Então olha só, gente, já antes da questão do pecado, antes da queda do ser humano, a humanidade precisava de alimentação, gente. Então isso é uma coisa que o próprio Deus criou antes da queda do pecado. Tá entendendo? Então Deus criou o ser humano já precisando de alimentação antes da sua queda. Claro, o corpo do ser humano era um corpo de glória. A ingestão de alimentos era diferente. Isso eu tenho noção e certeza disso. A ingestão de alimentos era diferente. Mas ele precisava da alimentação. Devido à questão do pecado, muita coisa mudou. Mas necessariamente naquela época ali, havia somente a ingestão de frutas, a ingestão só de certa forma uma base vegetariana. Claro que isso não é motivo para nós declararmos que ser vegetariano é bíblico, que não precisamos se alimentar de carne, que Deus liberou a carne somente depois do dilúvio, porque não havia árvores ali na terra. Essas questões, gente, nós não podemos entrar em debate, porque não vai levar para lugar nenhum. A verdade é que Deus criou o primeiro casal, mandou disse que ia frutificar, disse que ia multiplicar, disse que ia encher toda a terra, disse que ia dominar sobre toda a terra e deu todo o mantimento para eles viverem. Então, gente, se nós estamos aqui, é porque Deus declarou na eternidade que é para nós estarmos aqui, o ser humano, a humanidade. O que nós perdemos foi a comunhão, o contato com Deus, mas com a ajuda do maravilhoso Espírito Santo, que vem até nós, quando nós entendemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Ele faz morada dentro de nós, essa restauração já começa nas nossas vidas. Então a mesma comunhão que havia ali no Éden, de Adão e Eva com Deus, agora começa a acontecer na nossa vida, não naquele nível, mas pelo menos começa a acontecer na nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Então nós estamos a caminho de recuperar toda a nossa comunhão, toda a nossa vida gloriosa, toda a nossa vida de prazer, de comunhão, de intimidade com Deus, que nós tínhamos lá no jardim do Éden. Estamos voltando para o Éden, estamos voltando para a comunhão perfeita com Deus. Tudo que Deus declarou vai acontecer. Deus não criou um casal para se acabar em nada. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus já sabia de antemão tudo o que ia acontecer. E tudo vai acontecer conforme a sua vontade. E nós, eu e você, vamos estar juntos com Deus para vivermos eternamente essa comunhão perfeita com Ele. Amém, povo de Deus? Então está aí Deus declarando a bênção sobre Adão e Eva, declarando que eles iam ter o seu alimento, a sua alimentação. No próximo nossa semana vamos estar encerrando essa série, onde eu vou comentar o 7º dia da criação. Eu falo o 7º dia da criação para ser uma forma mais abrangente. Eu sei que a criação foi 6 dias, mas o 7º dia, para mim, é o dia mais importante, o dia mais glorioso que Deus criou ali naquela primeira semana, vamos dizer assim, do Gênesis, no capítulo 1. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula, esse breve comentário, na verdade, Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Tchau.